Graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É com muita alegria que, mais uma vez, nós estamos aqui junto com os amados, junto com os irmãos, para meditarmos na palavra do Senhor, para vermos aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nesta noite. Eu vou continuar aquele assunto que eu já comecei na quarta-feira, né? É o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, falar um pouco a respeito de maturidade, né? E eu me pergunto hoje, por que as pessoas são tão resistentes ao amadurecimento? É uma pergunta que tem estado na minha mente e no meu coração durante alguns dias, o porquê que as pessoas são tão resistentes ao amadurecimento. Já falamos isso já há algum tempo na Peniel, lá no Planalto, e eu quero voltar nesse assunto. Mas antes eu queria que você baixasse a sua cabeça para nós orarmos. Obrigado, Pai, por estarmos mais um domingo na Tua presença, ainda, Deus, nesta situação difícil de isolamento, enfim, de separação, de evitar a aglomeração, enfim, estamos aqui, Pai. Pai, nos colocamos diante do Senhor, eu sei o quanto que é difícil não estar presencialmente na igreja e assim, junto com os irmãos, discorrermos sobre a palavra do Senhor. Mas, Deus, usamos agora a tecnologia para que a palavra seja levada aos amados. Que cada um dos meus irmãos possam aproveitar, possam meditar, possam, enfim, ó Deus, estar acompanhando esta palavra, vinda do trono da graça para as nossas vidas. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa. Possamos usufruir disso que o Senhor tem para falar conosco e colocarmos em práticas na nossa vida. Estamos diante de Ti. Abençoa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse, às vezes eu me pergunto por que as pessoas são tão resistentes ao amadurecimento. Por que tem se tornado tão raro ver e enxergar homens e mulheres crescendo emocionalmente e espiritualmente? Por que é cada vez mais difícil encontrarmos pessoas amadurecidas? E eu fico pensando, por que as pessoas, mesmo depois de terem estudado, feito curso, lido bons livros, sei lá, convivido com pessoas maduras, inteligentes, depois de ouvirem boas mensagens bíblicas, depois de participarem de bons estudos bíblicos, de palestras, depois de lerem, de devocionais, enfim, por que as pessoas permanecem imaturas? Por que as pessoas não crescem emocionalmente, não crescem espiritualmente? Por que relutam em mastigar alimentos sólidos, enfim? Por que não amadurecem com o passar da vida? E quando eu pensei sobre isso, me veio um texto na minha mente, já tão estudado por nós, mas um texto importante para a conclusão do pensamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. E olhem bem o que o apóstolo Paulo ele fala para aquela igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Depois desses questionamentos, depois de analisar por que as pessoas permanecem imaturas, depois de ler esse texto, cheguei à seguinte conclusão.
que é que as pessoas permanecem imaturas? Olha o versículo 11, a parte A. Quando eu era menino. Sim, as pessoas permanecem imaturas, mesmo depois de terem estudado, feito cursos, lido Bíblia, conhecido gente inteligente, de participarem de mensagens boas, enfim, as pessoas ainda permanecem imaturas, por quê? Porque ainda são meninos. E sendo meninos, falam como meninos, pensam como meninos, enfim, resistem com todas as forças qualquer mudança, porque são meninos ainda. E isso é exatamente o que acontecia com Israel. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, anote aí, depois você vá até lá e dê uma olhadinha. Lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, o profeta diz assim, Deus usa a vida dele e diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho, mas quanto mais eu os chamava, mais se iam da minha face. Queridos, Deus, ele amou o povo de Israel. Deus amou aquele povo a ponto de enviar seu filho Jesus. Deus amou o povo de Israel. Deus tirou-o da escravidão do Egito. Meus amados, conhecem todo o restante dessa história? No entanto, o interessante é que Deus amava, Deus os tirou do Egito, mas aquele povo, eles não gostavam das mensagens que Deus enviava através dos profetas. Deus falava com aquele povo através dos profetas, e o povo não gostava daquelas mensagens, porque eram mensagens duras, mensagens de transformação de vida, mensagens que eles não queriam escutar. As mensagens traziam verdades, e verdades para aquele povo. Então, eles se afastavam de Deus. Eles foram servir a outros deuses. Foram oferecer sacrifícios de incensos a imagens e a esculturas. E o interessante é que ainda hoje é assim. Tem muitos crentes que se dizem maduros, conhecedores da palavra, 10, 20, 30, 40, 50 anos, 2 anos, 3 anos de vida cristã. É interessante que são cristãos já com uma caminhada em Cristo Jesus, mas não suportam a sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, ela coloca o indivíduo frente a frente ao espelho e mostra para ele a realidade, a verdadeira face. Enfim, mostra quem ele é. A sã doutrina faz isso conosco, nos confronta, mostra a nossa realidade. E é interessante que, se nós fizermos uma autoanálise, se nós olharmos para nós mesmos, se nós pararmos por alguns minutos e olhar para dentro de nós mesmos, queridos, nós não vamos encontrar coisas boas. Nós vamos ter que admitir aquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Nós temos que admitir que ainda somos meninos. E o pior, meninos birrentos. Aqueles meninos que empacam, que são cabeçudos. Sabe, não vou, mãe vai, vamos pra cá, não vou. A palavra diz assim, olha, você tem que mudar isso. Eu, não, tá bom assim do jeito que eu tô. Irmãos, ainda somos meninos. Se nos projetarmos para dentro de nós mesmos e começarmos a fazer uma autoanálise daquilo que somos, vamos chegar à conclusão que nós ainda somos meninos. Meninos birrentos, meninos cabeçudos, meninos emperrados, meninos que repetem os mesmos erros, dia após dia, semana após semana, ano após ano, os erros são os mesmos.
as mesmas dúvidas. O mesmo sentimento de rejeição lá do passado ainda continuam aqui firmes, ativos na nossa vida. Os mesmos sentimentos de ciúme ministerial, ciúmes disso, ciúmes daquilo, ainda permanecem dentro do peito, dentro do nosso coração. Não, pastor! Sim. Estão aí dentro ainda. Estão dentro do nosso peito, do nosso coração. Amados, nós continuamos a implicar com as mesmas coisas. Continuamos a orar pelos mesmos assuntos. Enfim, nós brigamos as velhas brigas. Parece que com o passar da vida, com o passar do tempo, parece que não crescemos. Não avançamos 1 milímetro sequer no caminho do amadurecimento. Parece que não subimos nenhum degrau da escada do amadurecimento, do crescimento. Parece que não demos nenhum passo na direção de uma vida mais verdadeira. Alguns dão até a impressão de que, na verdade, andaram para trás, retrocederam, tornaram-se piores do que já foram. Ainda são meninos. Falam como meninos. Pensam como meninos. Para ilustrar melhor, já contei essa ilustração. Basta olhar à nossa volta e ver como as pessoas estão envelhecendo. É raro hoje você encontrar um idoso maduro, sábio, bem-humorado, desses que já viveram bastante e souberam aproveitar a cada minuto a experiência de vida, que não vivem por aí resmungando, reclamando da vida, lamentando a idade, enfim, as oportunidades perdidas. É só olharmos à nossa volta. Mas por que essa resistência tão forte ao crescimento, ao amadurecimento? Porque, amados, amadurecer significa renunciar determinadas coisas que nós não estamos dispostos a abdicar, abnegar, declinar, desaceitar. São determinadas coisas que eu e você não estamos dispostos a renunciar. Então, é difícil crescer, porque o Evangelho de Cristo significa renunciar a determinadas coisas, só que eu e você não estamos dispostos a isso. O apóstolo Paulo, ele diz, 1 Coríntios capítulo 13, que estamos lendo: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como meninos. Queridos, muitas vezes o amadurecimento, o crescimento, ele não vem porque ainda, por sermos meninos, ainda raciocinamos, discorremos como meninos. Sim, é isso. Ainda raciocinamos como meninos. Eu me lembro que quando eu era meninão, quando eu era um meninão, eu me lembro que por muitas vezes tomei pé do ouvido, mas eu não ficava atrás não, cara. Eu tomava o pé do ouvido, dava 2. Era assim que eu funcionava, bateu, levou. O meu raciocínio era esse: não, se alguém vier, me dá, eu dou. Se alguém vier tirar a bala da minha boca, vai lutar, porque eu não vou dar, eu não vou dividir. Amados, nosso raciocínio
ainda é como menino. Discursamos como meninos. Muitas das vezes nós queremos sempre prevalecer em nossos discursos, nós estamos certos e todo mundo tem que saber que nós estamos certos. Tomamos posição, muitas das vezes, de meninos. E o interessante é que esse raciocinar como meninos também tem a ver com as virtudes cristãs. Sim, quando raciocinamos como meninos, isso também influencia nas virtudes cristãs. Amados, se nós notarmos, se abrirmos os nossos olhos, nós vamos perceber, nós vamos notar que há integridade, que há equidade, a honestidade, a honra, a lisura, a probidade, a retidão, a seriedade cristã vem sendo desprezada por nós meninos que não queremos crescer, que não queremos amadurecer. Se nós olharmos mais profundamente, nós vamos perceber que as características cristãs, aquilo que ressalta, que valida o cristianismo em nossa vida, uma vem sendo deixada de lado. Uma vem sendo desconsiderada em nossa civilização moderna que se recusa de todas as formas a amadurecer. Onde está? Cadê? Cadê no meio cristão a humildade? Onde está a humildade no nosso meio, no meio cristão, já que o objetivo é prevalecer em uma discussão, é ser o melhor, é ser o maior, é ser o primeiro? Onde está a simplicidade e a castidade, que foi deixada de lado há muito tempo? O negócio agora é o prazer. Temos visto jovens cristãos que logo cedo já têm relacionamentos sexuais. Onde está a castidade? Onde está a orientação dentro de casa? Onde está a generosidade? Cadê aqueles cristãos altruístas, desprendidos? Estão todos presos ao consumo. Onde está a bondade? Onde está o amor, o carinho, o cuidado? Onde anda a paciência, a lealdade? Onde anda a fidelidade, a perseverança? Onde está a perseverança? A gratidão, o ser grato por algo, onde anda? Onde anda a palavra obrigado? Onde ela está? Onde está o respeito pelo próximo? Nós temos visto pela internet, em Facebooks da vida, cristãos atacando cristãos porque tem um posicionamento diferente. Onde está o respeito? Cristãos atacando pessoas que não concordam com o posicionamento dele. Onde está o respeito? Tudo isso, o amor, a paciência, a lealdade, a fidelidade, a perseverança, a gratidão, o respeito, tudo isso vem sendo substituído pelo orgulho. Eu não vou dar minha mão à palmatória, eu não vou abaixar a cabeça. Tudo isso tem dado lugar ao orgulho, à vaidade, à ambição, o querer mais, ao egoísmo.
a luxúria, a inveja. Oh, inveja! Como é triste ver cristãos com os olhos de inveja ainda. A traição, a inconstância, o ciúme, a falta de respeito. Onde está? As características dos cristãos, que eram sempre conhecidos pela bondade, amor, paciência, lealdade, fidelidade, perseverança, gratidão, respeito, uma a uma, vem sendo deixada de lado, vem sendo desconsideradas. Eu me pergunto, cansamos já de estudar sobre os frutos do Espírito, e aonde estão os frutos do Espírito que não são mais evidenciados na vida cristã? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas eu vejo que tudo isso sumiu da nossa mente, sumiu do nosso intelecto. Não raciocinamos mais, não discorremos mais nessa linha. Mas o apóstolo Paulo nos diz nesse texto que é base para esse estudo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Corinto, olha, o negócio é o seguinte, eu cresci, igreja, eu me tornei homem, meus olhos se abriram e eu vi que eu não era mais menino, portanto eu acabei com as coisas de menino. Na realidade o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, igreja de Corinto, eu amadureci. Eu percorri o longo caminho do amadurecimento, sem medo de enfrentar o amadurecimento, sem ressalvas, sem ressentimentos, igreja. Eu cresci, disse o apóstolo Paulo. Amados, nós temos vivido uma vida raquítica no que diz respeito ao amadurecimento emocional e espiritual. No início nós falamos e constatamos essa realidade em nossas vidas. Enfim, se analisarmos, continuamos a repetir os mesmos erros. De novo, continuamos a ter os mesmos sentimentos de rejeição, a brigar as mesmas e velhas brigas, a continuar com as mesmas dívidas. Está na hora de darmos um basta para isso. Está na hora de darmos um chega para lá para isso. Precisamos eu e você, aproveitarmos cada experiência vivida e vermos o que temos que aprender com cada uma delas. Amados, eu e você sabemos o que é dor e nós precisamos parar de fugir da dor, de querer enfrentar. Precisamos parar e enfrentar a dor, ainda que seja dolorido no nosso coração. Precisamos parar de fugir da dor, do sofrimento e enfrentar o que precisa ser enfrentado dentro da palavra do Senhor. Não adianta ficarmos fugindo. Até quando vamos fugir? Precisamos aprender a reconhecer que tudo que tem valor, tudo aquilo que tem valor encontra-se nas profundezas da alma e precisa ser garimpado com paciência e perseverança. Aí dentro tem um homem e uma mulher de Deus que precisa sair aí de dentro, que precisa amadurecer. É interessante que o apóstolo Paulo, ele
ele compara a vida como uma corrida, né? Na qual, para ganhar o prêmio, o corredor precisa de duas coisas: manter diante de si o alvo e ter disciplina. Para o apóstolo Paulo, a vida teria de ser olhada dessa forma. Paulo afirma que ele corria como quem sabe aonde quer chegar. Ele quer chegar ao alvo. E como todo atleta, o apóstolo Paulo impunha sobre si a disciplina necessária para ter a certeza que não correu em vão. A imaturidade, amados, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A imaturidade é o resultado de uma história vivida sem consciência de destino e sem disciplina. A imaturidade é resultado de uma história vivida sem consciência de destino e sem disciplina. E eu te desafio a começar a escrever nossa história rumo à maturidade. Eu te desafio nessa noite a começar a escrever a nossa história rumo à maturidade. Mas pastor, eu sou maduro. Isso aí não é para mim, eu sou maduro. Amados, cuidado. Se o teu coração está dizendo aí que você é maduro, que o pastor está falando abobrinha, o negócio é o seguinte: cuidado. O coração é enganoso. E olhe você para dentro de si. Faça uma análise de seus últimos diálogos, de suas últimas atitudes com as pessoas que te rodeiam. Mas analise com carinho. Analise. Eu te desafio a começar a escrever nossa história rumo à maturidade. Queridos, quando eu olho para esse mundo, eu chego à conclusão que não se sabe para onde caminham e nem os valores que este mundo abraça. A começar de mim, que sou pecador. Precisamos refletir sobre os valores cristãos e verdadeiramente colocar em prática. Precisamos, enfim, de uma mudança radical de vida, se quisermos ganhar este mundo para Cristo. Precisamos de uma mudança radical de vida, se quisermos ganhar este mundo para Cristo. Eu acho interessante que, num passado não muito recente, quando nós saíamos às ruas para falar de Jesus, éramos tão bem recebidos. As pessoas nos ouviam, as pessoas escutavam a palavra com muito respeito. E hoje, quando saímos às ruas, escutamos tantas coisas ruins a respeito de crentes, de cristãos, de irmãos em Cristo. A falta de maturidade tem emudecido muitos daqueles que têm uma vontade grande de pregar, porque sabe o que irão ouvir. E essa mudança de vida que eu estou te propondo, que eu estou propondo para todos nós, ela tem que começar retirando o eu. Sim,
Essa mudança de vida, esse desafio de começar a escrever a nossa história rumo à maturidade, ela tem que se iniciar retirando o eu. E junto com o eu que está aí, tem que sair o orgulho, a vaidade, a ambição, o egoísmo, a luxúria, a inveja, a traição, a inconstância, os ciúmes e a falta de respeito. Tem que sair. Tem que sair de onde? Do eu, do trono da nossa vida. Quem está entronizado na nossa vida é eu. O eu está dominando a nossa vida. E quando o eu domina a nossa vida, tudo isso, o orgulho, vaidade, ambição, egoísmo, luxúria, inveja, inconstância, ciúmes, falta de respeito e mais um monte de porcarias estão centrados na nossa vida. Essa mudança de vida, esse novo escrever de uma história de maturidade para nós, ela tem que iniciar conosco desentronando o eu que está no controle da nossa vida e entronizarmos Jesus Cristo e sua palavra. A partir do momento que eu e você entronizarmos, retirarmos o nosso eu do centro do nosso peito, coração, intelecto e entronizarmos Jesus, a maturidade se inicia. Oh, glória! É isso que precisamos fazer, amados. É isso. Se queremos uma mudança radical de vida, se queremos deixar os frutos do Espírito prevalecer, tem que ter uma troca de comando na nossa vida. O eu tem que sair para dar lugar a Jesus Cristo e a sua palavra. Está aí o meu desafio para você nessa noite. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, que eu quero orar contigo. Baixa a tua cabeça. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor quer nos fazer nova criatura. Oh, Deus grande! Por isso, eu me coloco diante do Senhor e te peço, Pai, e te peço, no nome de Jesus, que o Senhor inicie na minha vida uma nova história, uma história de crescimento e de maturidade. E para tanto, Pai, eu desentrono do centro da minha vida o meu eu. E todas as coisas ruins que ele carrega. Eu desentrono agora o meu eu e tudo aquilo de mal, de ruim que ele carrega. E te peço, Jesus, dirija a minha vida. Seja o centro da minha vida. Sente no trono da minha vida, Senhor. E me dirija em todas as minhas atitudes, em tudo aquilo que eu vou fazer, tudo aquilo que eu vou pensar, tudo aquilo que eu vou raciocinar, enfim, eu me coloco diante de Ti. Obrigado, Pai. E se meu irmão também está orando nesse sentido, seja com ele, Pai. Se o meu irmão, a minha irmã está orando nesse sentido, reconhecendo que tem sido o dono da vida e agora está abdicando como eu abdico, seja com ele. Fortalece, dá graça nessa longa caminhada em busca da maturidade. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Amém, amados? Que a graça de Deus seja contigo. Vocês querem ver a Vera? Vem cá, Vera. Vem atrás de mim aqui, é mais fácil. Vocês querem ver a Vera? Vai ela aí. É minha plateia. Agora eu prego para ela só, irmãos. Oh, Jesus. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. E que essa mensagem que você teve, essa mensagem, esse estudo, possa edificar a sua vida de alguma forma. E oremos para que isso acabe logo. Hoje eu desci na igreja e uma dor no peito tão grande de saudade dos irmãos, de saudade de estar em comunhão com cada um, foi muito grande, muito grande. Mas eu sei que em breve nós estaremos todos lá, juntos, entoando hinos de louvores ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor renove as tuas forças. Não está fácil, mas que renove as tuas forças. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Deus os abençoe.